Fala rapaziada, estamos na área de novo, dessa vez para um resumão da rodada. Você que não assistiu nossas duas lives e o nosso vídeo sobre o Liverpool, a gente trouxe um resumão para vocês. Eu sou André Salgado, ao lado de Piero Fiorelli, os dois comentaristas e produtores na TNT Sports. Piero, antes da gente passar a jogar jogo, o que você achou dessa rodada? Fala, Pseudinho, um abraço pra você, pra galera aí do Inside the Box. Bora analisar essa rodada. Eu vou te falar, achei uma rodada decepcionante, sabia? Também. Decepcionante. Teve bons momentos, a rodada começa quente com o Liverpool e Bournemouth, com um jogo emocionante, que aí a gente vai na linha do... não foi o Liverpool mais consistente, tá, mas foi um jogo emocionante para abrir os trabalhos mesmo. E eu sinto que a partir daí a emoção ela não veio no mesmo nível. Sim. Teve gol do Fulham na última bola, teve seus momentos, sempre tem, né? A Premier League sempre tem isso. Só que, no geral, eu achei uma rodada mais fria do que eu esperado, com poucas atuações brilhantes, assim, dos favoritos, nenhuma atuação que chame a atenção. O City goleou, mas também não é como também acabou com o jogo. Então, achei uma rodada fria. Não sei se cabe essa análise. Eu acho que foi uma rodada que os grandes jogos não entregaram tanto. Os jogos que a gente mais esperava não entregaram. Falando em jogo que não entregou, a gente precisa falar de Leeds United e Everton. E aí, claro, é muito difícil um jogo entregar muita emoção quando se tem o David Moyes de um lado. Apesar dos pesares, o Everton foi amassado no primeiro tempo, mas soube se defender. E aí é um mérito do David Moyes, que é característica dele, né? O time dele é amassado, o time dele é bizarro o quanto o time do David Moyes ele é pressionado, ele sofre com finalizações, se eu não me engano termina 11-0, né, em finalizações no primeiro tempo, mas não sofre gols. E aí, como torcedor do Liverpool, já sofria muito com o Everton do Sean Dyche, com o David Moyes, então é uma loucura, assim, parece que todo jogo pode ser 8-0 para o Liverpool, mas acaba 2-2, acaba 1-1, acaba 0-0. O que você achou do jogo, Piero? Olha, Pseudinho, eu achei o Leeds bem superior no primeiro tempo. Eu acho que a sua leitura é muito precisa do que foi esse primeiro tempo, cara. Porque, assim, foi um amasso, só que também não é com o Pickford fazendo milagres, sabe? É muita bola na área, muito volume, o time criando chances, conseguindo finalizar de fora e de dentro da área. Um Everton muito acuado, assim, não conseguindo jogar, a pressão do Leeds encaixada, principalmente nessas conexões pelo lado esquerdo. Eu gostei muito do lado esquerdo do Leeds. O Gudmundsson, lateral esquerdo, que jogou demais. O Stech, que é o alemão contratado agora. Cara, o cara de 1,92, mais um grandalhão de meio campo de Premier League chegando. E o Gnonto, italiano. Eles se entendendo muito bem. O lado esquerdo dando volume. O O'Brien, que é um zagueiro que joga muitas vezes como lateral, jogou de novo. O Everton tava sem os dois laterais, enfim. Tinha seus problemas o Everton, mas em geral foi um primeiro tempo de muita dominância do Leeds, muita. E merecia sair com 1-0, mas não saiu. Aí no segundo tempo achei que baixou um pouco, talvez até questão de intensidade, sabe, de gás, baixa um pouco, normal, um time que veio da Championship, tava muito acelerado, a gente precisa fazer 1-0, não faz, o Everton melhora um pouco no jogo, não é muito, não, um pouco. O David Moyes até achei estranho que ele mexeu pouco no time, né? Terminou com 2 alterações, tá o time não jogando, até ter o lance polêmico do jogo, né, Pseudinho? Tem o pênalti a favor do Leeds, pênalti cometido pelo Tarkowski. Lance difícil, né, de bola na mão. Assim, pelo o que eu vi, e acabei de ver um replay um pouco mais com a velocidade reduzida, apesar do braço ele tá movimentando o braço para trás, o braço ainda tá meio arqueado, né? Então a área do corpo do Tarkowski ela tá ampliada. Então, assim, eu entendo o juiz dar no campo e entendo o VAR não chamar para esse lance, porque é um lance muito difícil. Eu acho que não tem erro claro ali, tanto na marcação quanto na não marcação. Eu não vejo erro claro em nenhum dos casos. Eu também acho muito difícil o VAR chamar para tirar, porque de fato ele tem ali a mão para trás, mas ele tá meio que jogando o corpo e ele sabe que tem um braço ali que pode impedir que aquela finalização chegue ao gol, né? Lance muito difícil, o árbitro deu no campo, se eu estivesse na cabine do VAR também não chamaria.
E aí o Imecha estreando também, né? Oficialmente. Entrou, pegou a bola para bater o pênalti e fez o gol. Tá aí ele comemorando. 1-0 pro Leeds, vitória, assim, importantíssima para já começar dando um gás. A gente brinca aqui sobre o Daniel Farke, que é o técnico do Leeds, que as experiências que ele teve em Premier League foram muito traumáticas, ele não conseguia ganhar jogo. Agora começa bem e é um Leeds que pareceu forte. É um time que é muito raro, um time que vem da Championship e na estreia da Premier League consegue se impor contra um time que já estava na Premier League. Sim. Se impor. O Leeds ele foi dominante no jogo. Ele foi dono do jogo. Mostrou que quer ser um time protagonista nessas condições. Então, foi interessante ver a estreia do Leeds. E é um time de boas peças, né? Tô até vendo aqui o elenco. Você tem o Lucas Perry, que é um bom goleiro. Já foi testado, entre aspas, né? Em nível de Premier League. Não sei se dá para considerar a ida dele ao Crystal Palace. Você tem o Ampadu, que é um bom volante. E aí tem, para mim, um cara que eu sou muito fã. Bom, tem o Longstaff agora também. Mas eu sou muito fã do American Boy, Brandon Aronson. Passando Entrou bem também no jogo. Exatamente. O grande jogo do domingo, Arsenal vence, mas não convence. Esse seria o título do Prorrogação TNT Sports. Arsenal vence, mas não convence. Achei um jogo muito pobre do Arsenal. O trio de ataque completamente desconectado. Rice mal também, deixando muitos espaços pro ataque do United, e assim, é quase inexplicável que o Arsenal tenha vencido esse jogo, ainda mais no Old Trafford. É bizarro mesmo, essa daí é difícil de explicar, como que o Arsenal saiu vitorioso desse jogo, porque, como você falou, cara, não jogou nada, com bola foi terrível, um dos piores jogos da era Arteta, desde que o Arsenal ficou bom, desde que o Arsenal ficou bom de depois verdade, da pandemia. Desde que o Arsenal ficou bom de verdade, um time competitivo de verdade, é aquele pós-documentário, pós-documentário do Prime. A partir da temporada seguinte. Desde então, acho que é uma das piores atuações do Arsenal. E é curioso que vence em um local que o Arsenal não está acostumado a vencer, cara. O Arsenal normalmente não joga bem em Old Trafford. Tudo bem que o Arsenal agora tá numa sequência muito boa contra o Big Six, né? Contra todos do Big Six, incluindo o Manchester United. Mas, em geral, o Arsenal não faz boas visitas ao Old Trafford, não joga bem lá. Então, quando vai lá, joga mal e sai com uma vitória, leva para o lado positivo. Então, acho que é um pouco nessa linha. Eu gostei da atuação do Manchester United, achei competitivo, é um time que conseguia provocar erros do Arsenal e punir em contra-ataques. Quando o Arsenal estava postado, tinha mais dificuldade para achar espaços, mas em transição conseguia achar espaço. Então eu vou um pouco nessa linha. O Arsenal errando muito, não conseguindo fazer seu jogo acontecer, e o United, quando recuperava, conseguia punir. Muito bom jogo do Matheus Cunha, um bom jogo do Mbeumo, e eu achei um United com uma boa impressão. É até duro você falar isso, né? Dois times gigantes se enfrentando, o time da casa perde e parece que o lado positivo aqui que a gente fala é pro United, né? Pro Arsenal fica a vitória, os 3 pontos, importantíssimo. Começar assim. Uma mentalidade, assim, demonstrou, soube sofrer, o Arsenal soube sofrer. Conseguiu segurar o resultado. Teve aí, falando dos lances polêmicos, já que a gente falou também no jogo do Leeds, teve 2 lances polêmicos aqui, né? O gol do Arsenal, que é o eterno debate do jogador que faz o bloqueio no goleiro, mas tem um movimento adicional ainda do Saliba, ele impede total o Bayern sair do gol. É um lance difícil, cara. Eu, no meu mundo ideal do que eu entendo de futebol, isso daí é ultrapassar um pouco o limite. Mas a Premier League deixa. Então, isso vai acontecer durante toda a temporada. E aí, no segundo tempo, eu acho que foi pênalti no Matheus Cunha. Ali o lance do Saliba com o Matheus Cunha. O que você achou, Pejotinha? Eu acho que o gol do Arsenal, para mim, é legal. No meu entendimento, o Saliba já tinha se posicionado. Ele não faz o movimento para bloquear. Não estava no meio do movimento, ele já estava com o pé fixo ali. E o zagueiro não vai dar licença pro goleiro. Então, eu acho sim que a Premier League ela abusa em alguns casos, mas acho que o Arsenal e o preparador de bola, o treinador de bolas paradas do Arsenal sabe. Nicolas Rover sabe
trabalhar muito bem com o regulamento debaixo do braço, e acho que foi o que aconteceu. O pênalti, eu achei pênalti também. Achei pênalti do Saliba em cima do Matheus Cunha. Saliba ou Magalhães? Saliba, né? Saliba. Do Saliba em cima do Matheus Cunha. Outro jogo que teve polêmica, e aí já é até a imagem que a gente usou para ilustrar, foi o empate entre o Crystal Palace e Chelsea. A polêmica foi que o gol do Crystal Palace foi anulado porque o Guerri estava a menos de 1 metro da barreira. Beleza, regra tem que ser seguida. Agora, eu aposto o que você quiser que essa regra não vai ser seguida mais 7 vezes durante a temporada. Com esse rigor, né? Isso não vai acontecer. Mas enfim, regra é regra, tem que ser seguida. Eu achei um bom primeiro tempo do Palace, principalmente na questão da pressão alta. É insuportável jogar contra o Crystal Palace e é um time que não cansa. É um time que tem jogadores muito de alto nível para cima. Você tem o Guerri, você tem o Lacroix, você tem Eze, você tem o Matetá também, Munhoz. O Arthur. Então, exatamente, o Orton. Cara, é um time que é um time que compra muito a ideia do treinador, né? Você vê, não tem ninguém que faz corpo mole na pressão, é todo mundo ali em cima. E aí achei que faltou muito do Chelsea em saber lidar com essa pressão. Talvez porque você tinha o Achampong ali, de 19 anos, na zaga, ao invés de um Cole, ao invés de um George Rato, não sei. Mas achei que faltou. Não. Achei que, inclusive, faltou mais do Caicedo do que da zaga ali na hora de se organizar. Achei o Caicedo muito subido em campo, o Enzo Fernandes também pouco ajudou nisso. Principalmente o Enzo. E aí o Caicedo ficou. Já era um Caicedo meio desconectado do jogo, sem o apoio do Enzo Fernandes, que também estava desconectado. Foi o que o Palace se aproveitou para anular qualquer chance de saída de bola do Chelsea. E um ponto positivo do Chelsea que eu achei foi o ataque, um ataque muito móvel, então um ataque difícil de ser marcado. Você via o Pedro Neto na direita, ora na esquerda, você via o Palmer circulando entre todo o meio campo ali, o João Pedro caindo pela direita também. O Gittens é um cara muito rápido, então você pisca o olho, ele já está num lugar diferente. O Cucurella se movimentando muito bem também, um bom jogador Cucurella, apesar de todos os memes aí, e apesar dele ser sim um jogador bem do insuportável, ele é muito bom jogador. Então, cara, eu acho que é isso desse jogo, pelo menos da minha visão. Eu queria te ouvir, Piero. Eu achei um jogo morno também, né? Um jogo que não esquentou em nenhum momento. Um jogo sólido do Crystal Palace, como você falou, um time que te sufoca e que quando tem bola no pé tem jogadores que sabem jogar. E poderia ter construído a vitória. Eu achei um Chelsea bem decepcionante, porque foi o que você falou. O Caicedo ele ficava fazendo a saída, mas ele não achava tanto aquele passe limpo. E o Enzo, cara, ele cada vez quer jogar mais próximo do gol. Só que o Enzo, ele é um cara muito importante, tocando várias vezes na bola, influenciando mais no jogo. Cara, o Enzo, ele tocou em passes a metade que tocou o Caicedo. Não pode ser assim, cara. O Enzo, ele tem que estar mais envolvido com o jogo. Ele não pode estar esperando a bola na frente. Porque ele é o cara da distribuição. Ele é o melhor jogador nesse quesito. Então, achei decepcionante. E os estreantes, nenhum se destacou, né? Nenhum se destacou. Não foi um grande jogo do Gittens, não foi um grande jogo do João Pedro. O Estevão, ele entrou, os primeiros minutos foram bons. Depois, ele perde um gol ali que acho que cai um pouco a confiança dele. Então, não foi uma grande estreia dos jogadores. Mas tudo bem. Mas tem um fator, né? O Chelsea voltou consideravelmente depois do Crystal Palace, né? Para uma primeira rodada, isso tem impacto. E dos estreantes ali, eu acho que o Estevão foi o menos pior, talvez. Para falar de Forest e Brentford, um bom jogo do Forest, um jogo surpreendentemente ruim do Brentford. Eu esperava mais do Brentford, claro, estão trocando de treinador, um treinador que estava há bastante tempo, o treinador que está agora é um cara que está vivendo a sua primeira experiência como o principal treinador de um time, mas no primeiro tempo só deu Forest, e aí na hora que o Brentford estava ensaiando alguma coisa, sai o segundo gol do Forest, e aí não tem o que fazer, depois vira passeio com
com o terceiro gol do Chris, o terceiro gol do Forrest, o segundo do Chris Wood, que jogou muito bem. E aí fica o recado pro Igor Jesus, né? Se alguém achava que seria fácil tomar a titularidade do Chris Wood, ele botou a bola embaixo do braço e falou, não, aqui o 9 sou eu. O Igor Jesus que entrou e não dá para avaliar muito, jogou pouco tempo. O jogo tava ganho já. Já tava ganho, mas assim, acho que vai ser uma boa peça pro Forest. Acho que é bom você ter atacantes com características diferentes para você poder variar. Para mim fica o destaque muito positivo para o Gibbs White, que mais uma vez jogou demais. Esse foi o jogo, inclusive, que até falei na live, né? Que foi um jogo que eu não consegui assistir ao vivo o primeiro tempo, né? Quando eu fui dar uma olhada, o jogo já tinha ido pro brejo. Então é até complicado ver depois o começo do jogo para tentar entender o que aconteceu. E é muito dessa característica do time do Nottingham Forest, né? Um time que ele fica muito confortável nessa coisa de pressionar, joga rápido, acelera, muita força física, tá na alma desse time. O Indoê já chegou encaixando muito bem, fazendo gol, e é um cara que faz beirada, o cara faz tudo, né? Faz ala, faz ponta, entra na área, faz gol. Jogadores muito fortes fisicamente. E foi um jogo bem tranquilo mesmo, cara. Foi o Brentford sem muitas respostas, o Brentford que tá contratando jogadores ainda, né? Caras que estão para estrear. Foi bastante superado o Brentford, em geral, pelo Forest. Vitória bem merecida. E antes da gente passar, vale destacar o gol do Igor Thiago, né? O primeiro gol dele na Premier League, do Brentford, de pênalti, apesar de já estar há algum tempo no Brentford. É um cara que sofreu muito com lesões na temporada passada, tinha pouco mais de 80 minutos em campo. Sim. Próximo jogo é que tem o Wolverhampton 0, City 4. E aí o City é aquela coisa, né? Começa mal, quando você vê os caras já estão metendo 2-3-0. E não tem como perder. O Haaland, mais uma vez, parece meio aéreo quando você vê 2 gols. E assim, o que fica para mim é um excelente jogo do Rico Lewis, jogando muito como um construtor ali por dentro. Lembra um pouco o Alexander-Arnold na última temporada do Klopp ali, um cara muito mais de ir para o meio e tal. Ele até dá assistência para um dos gols e é importante em outro. Você tem um bom jogo do Oscar Bob também. No primeiro tempo ali, um City meio esquisito, mas que começa a jogar mesmo quando o Reinders decide que vai começar a fazer a mágica dele. E aí ele leva o City junto com ele pro 3-0 e aí o jogo muda completamente. Esse jogo ele foi muito marcado aí pelas estreias do City, né, e principalmente o Reinders. De fato, eu concordo com você, assim, com a avaliação individual dos jogadores, os destaques são esses aí mesmo. Muito bom jogo do Rico Lewis, muito bom jogo do Bob. Oscar Bob, cara, esse moleque é interessante, porque ele é um ponta de jogar com bola próxima ao pé, ele tem drible curto e ele faz algo fora do padrão de um pontinha, assim, sabe? De coisa de velocidade e dribles previsíveis. Ele é um cara muito de construção também. E ele tem força física. Você percebe que ele é um ponta, mas também é forte. É um cara que eu vou ficar bastante de olho, cara. Bastante de olho nesse começo de temporada. E é o que você falou. Quando o jogo estava enroscado, no melhor momento do Wolverhampton no jogo, quando teve gol anulado, lance perigoso que o Stones impediu um gol, assim, que tava... Que acho que sairia o gol ali, não sei se foi o Munetz ou o Bellegarde, agora eu não lembro, mas enfim, uma chance muito clara que o Stones bloqueia, aí o Reinders, que estava sumido no jogo, ele pega a bola, limpa a jogada, dá uma chaleirinha ali, uma colherzinha, né, uma colherada, no caso, dá uma assistência, uma pré-assistência e sai o primeiro gol. Na sequência, um contra-ataque, a bola chega nele, gol. É o meio-campista diferente, né? Não é o cara do padrão, né? De só controle. Não, cara, o Reinders é um cara que rompe, entra na área, faz gol, desequilibra o jogo. É para isso que ele foi contratado e foi o que ele fez, desequilibrou. E ao meio tempo disso aí tem Haaland marcando gol, como sempre, estilo Haaland. Cherki entrou bem, fez um golaço. Aí no Rio jogou bem. É um City dando uma boa primeira impressão.
Talvez o 4-0 fique muito pesado, mas é um Wolverhampton que pareceu frágil. Pareceu frágil. Sim, o time não tinha muitas respostas a partir do... Fez 1-0, parecia que o Wolverhampton falou, agora acabou. A partir de agora eu já não tenho mais chance. Eu tava jogando normal, agora vamos arrastar esse jogo aí até onde dá. E aí foi 4-0. É isso, senti a mesma coisa, só queria ter visto um Aït Rio um pouquinho mais solto para jogar. Ele ficou mais preso, né? Sim. Tottenham 3, Burnley 0. Cara, foi um jogo em que o resultado ele foi cruel com o Burnley, que jogava bem, que fazia uma boa atuação. E assim, a gente vai falar do Sunderland depois, mas todos os times que subiram não fizeram atuações ruins. Fizeram Não. boas atuações. O Burnley não jogou mal. O Burnley sofre com o resultado. 2 gols do Richarlison. Bom ver o Richarlison confiante de novo. É um cara que depende muito da confiança para desempenhar bem, né? E, cara, aquele golaço acho que vai alimentar essa confiança dele por algum tempo e que siga jogando bem aí. Esse Tottenham o Thomas Frank já deu uma cara para esse Tottenham, que é um Tottenham muito menos caótico, muito menos maluco do que era o Tottenham do Postecoglou, porque se fosse o Tottenham do Postecoglou abrindo um 3-0, você não podia dar a certeza de que esse jogo não terminaria empatado. Você não sabia o que esperar. O Tottenham podia abrir um 6-3 e aí o jogo podia terminar 7-3 pro Burnley. Era um time muito caótico. Tanto que eram 13 jogos de Premier League sem clean sheet, que o Tottenham do Thomas Frank quebra esse recorde negativo, né? E além do Richarlison, antes mesmo dos gols, ele já fazia boas jogadas, né? Então é um cara que começou já confiante, né? E aí depois dos gols ele vai muito bem. E a gente não pode deixar de falar do Kudus, né? Que foi um cara essencial para esse resultado. Ganhou o Man of the Match, o Kudus. Ele deu as 2 assistências para os gols do Richarlison e ficou muito marcado, né, o gol de voleio dele. Mas o primeiro gol é um golaço do Richarlison também, cara. É um puta gol, velho. É uma solução ali para finalizar uma bola difícil. E aí no final ainda o Brennan Johnson completa 3-0. Ali o jogo resolve, mas o primeiro tempo o Tottenham faz esse gol ali aos 10, né, que é um gol cedo do Richarlison. Mas o Burnley não se amedronta, cara. Ele vai jogando bola na área, do estilo Burnley, né? Não é que o time se colocava no campo de ataque e ficava envolvendo o Tottenham. Não, a bola ficava mais no Tottenham. Mas o Burnley conseguia cavar umas faltas laterais, assim. Achei que o Tottenham vacilou muito nisso, velho. Permitiu muitas faltas laterais. E aí, cara, o Burnley vai botando bola na área, vai ganhando primeira, segunda bola, vai rondando ali, sabe? Vai rondando. Tanto que terminou o primeiro tempo, acho que com o dobro de toques da área do adversário. Curioso isso, não? O Burnley tendo mais presença de área do que o Tottenham teve. E aí foi assim para o segundo tempo. Quando tem o gol do Richarlison, aí as coisas se abrem na sequência. O Brennan Johnson faz o terceiro gol. Brennan Johnson que participa pouco, mas ele costuma fazer gol, então ele é um cara muito iluminado. E aí o Tottenham conseguiu no 3-0 respirar. Não foi uma atuação ruim do Tottenham, não é uma crítica aqui. Não. É um jogo que é complicado. O Burnley é um time enroscado, pô. O Burnley, quantos gols eles sofreram na temporada passada? Teve a estreia do Kyle Walker e tal. Pô, um 3-0, uma ótima estreia, um ótimo resultado, mas fica o ponto aqui pro Burnley que não é um resultado que fala assim, o Burnley vai cair, desespero. Não, cara, foi uma boa estreia, é um time competitivo. Sim. Antes da gente passar pro próximo, deixa eu só abrir a porta pro Fred aqui, que ele tá triste. Vamos lá. Momento fofura pro Fred aí. E além desses destaques, o Pepe Sarr jogou bem também, né? Pepe Sarr foi um destaque individual. O meio-campista que já tinha se destacado na temporada passada. Oi? Jogou muito. O Pepe Sarr. Não, eu continuei aqui. Você queria que você vai cortar? Não, tanto faz. Tá beleza. Tava falando, Pseudinho, do Pepe Sarr, que jogou muito bem também, além dos destaques que a gente falou do Kudus e do Richarlison. Cara, o meio-campista que terminou a temporada passada voando, começou de novo muito bem, cara. É um dos grandes meio-campistas da Premier League aí, tá se firmando. E tem uma baita música também da torcida.
Tem mesmo. Vamos para Brighton e Fulham agora. É um jogo que teve emoção no final, mas fora isso, não aconteceu muita coisa, né? Foi um jogo cozido, cara. Eu assisti mais esse jogo do que o Nottingham Forest e Brentford, né? Até por isso eu até comentei que eu não acompanhei tanto do Nottingham Forest e Brentford, fui assistir depois. Jogo cozido, cara. Brighton com a bola no primeiro tempo, mas o Fulham se defendendo bem. Jogo de poucas chances. No segundo tempo, o gol do Brighton sai de um pênalti bobo do Berg, volante. Numa condução ali, vai para ele faz um pênalti bobo, aí o O'Reilly marca. O Fulham cresce no jogo, já tinha voltado melhor no segundo tempo, né? Tava mais presente no campo de ataque. É, e foi ali rondando, e no final tem uma pressão. Assim, os minutos finais são de pressão, realmente. Bola na área o tempo todo, o Brighton não conseguindo sair. E aí tem na última bola do jogo o gol do Rodrigo Muniz, que tá de saída, né? Tá próximo de sair. Entrou no lugar do Raul Jimenez e foi decisivo. Então, teve esse momento. Valeu por essa emoção final, mas foi um jogo bastante morno, PJ. Eu acho que a saída do Rodrigo Muniz vai ser bastante sentido por esse time do Fulham, que é um cara que entrega muito, né? Tanto gol quanto assistência. Ele é um atacante de presença de área, né, cara? É um cara que você joga a bola nele, ele segura na frente. É que o Raul Jimenez também, ele é o titular do time, né? Então tem que ter uma competição ali. O Rodrigo Muniz, se vai para um outro time com maior protagonismo, ele pode se virar. A gente sabe que camisa 9 de brasileiro sonha com Copa do Mundo e ano de Copa. Por mais que, o Rodrigo Muniz nunca foi convocado. Então, jogador brasileiro que emplaca aí uma sequência de gols numa temporada europeia é uma posição carente, cara. Não necessariamente carente, mas é uma posição que não tem um dono, né? Então todo mundo sonha, pô, eu vou fazer uma sequência aqui, posso ser convocado. Então, talvez o Rodrigo Muniz não esteja satisfeito com a situação de ter que brigar pela titularidade. E aí que é um outro caminho. E Mas do ele é um jogador lado. que gosto dele. Sim, também gosto. Do lado do Brighton, vale destacar o Van Heck, né? Partidaça do Van Heck. É um cara muito Distribuindo. seguro, tal, distribuindo também. Para falar de emoção, a gente tem Sunderland 3, West Ham 0. A estreia dos sonhos de todo torcedor do Sunderland. Foi muito legal ver esse jogo. É muito legal ver o time do Sunderland jogar. Já era legal ver o time do Sunderland jogar na primeira metade da Championship passada. Na segunda, foi um time que teve que abdicar um pouco do estilo de jogo para focar em resultado. Mas, cara, eu gostei bastante do jogo, principalmente o goleiro do Sunderland, que o Sunderland gastou cerca de 10 milhões de euros por ele, porque o Anthony Patterson não era um cara de nível de Premier League. Talvez o pico dele seja, mas ele é um cara que tem muitos baixos e poucos altos. E aí você traz o Wolves, que se mostrou um cara seguro, né? Faz uma bela defesa ali no final do jogo. Então, tomara que esse problema do Sunderland no gol tenha sido resolvido. E aí a gente tem que falar do Ballard, né? Que foi o cara que deu a sustentação para o Sunderland conseguir meter um 3-0. É. Inclusive faz um dos gols. É um zagueiro muito bom e já fazia um bom jogo antes mesmo do gol. Na verdade, se você for colocar na prática, o Ballard fez 2 gols, cara, porque o lance do Diouf no primeiro tempo, o goleiro tava superado. É uma bola que ele vem no carrinho, ele salva o gol, cara. Ele salva o gol. O West Ham abriria o placar ali. E o Ballard, ele foi o herói, cara, porque ele salva ali, depois faz o segundo gol, que é o gol de dar aquela tranquilidade, né? Uma ainda abre o placar e ele faz o segundo gol. E, em geral, uma ótima estreia do Sunderland, pô, para enlouquecer o torcedor, meter 3-0 em casa, fantástico. E pro lado do West Ham, tragédia, né? Atuação muito pobre, Sim. o time não conseguia arrumar nada, não acontecia nada, aquela sensação de, cara, nada acontece aqui, como esse West Ham vai achar alguma coisa. O Lucas Paquetá vai melhorar, tal. Cara, nada aconteceu, nada aconteceu. Muito ruim o jogo do West Ham, muito ruim. E aí, não sei se esse resultado é para encher o torcedor do Sunderland de confiança ou para deixar o torcedor do West Ham desesperado, sabe? Muito, Também né, fiquei nessa dúvida. linha aqui, né? Você fica nessa. Não dá para saber se o Sunderland foi tão bem assim ou se o West Ham contribuiu muito
pro resultado. Cara, tivemos também nesse dia, e aí foi um dos jogos que eu não consegui assistir tanto assim, Aston Villa e Newcastle. Jogo que ganhou quem não acordou às 8h30 da manhã para assistir. Eu acordei pro seu dia. Daquele dia pro primeiro dia de Premier League, né? De manhã, né? Pô, acordei cedo, fiz o café e tal, sentei aqui. Acabou o primeiro tempo, eu falei, meu Deus, nada contra. O que foi isso, né, cara? Teve um começo ali um pouco quente, né? Que era o Newcastle melhor. Teve a chance clara do Elanga, pô, que falei, pô, começou ali animado, só que acho que depois daquele gol, do lance perdido, acho que ele perdeu um pouco de confiança. Ele tentou muito, só que ele meio que se enroscou com a bola, o Elanga. Em geral, o trio de ataque do Newcastle fez um jogo muito ruim. Erros individuais, sabe? O Gordon aparecendo pouco, muito tímido no jogo, jogando como um 9 de movimentação, ainda na ausência do Isaac, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O Harvey Barnes tentando, mas também acho que pecando no ponto de vista técnico, né? E o Aston Villa burocrático, apático, assim. Também não jogando bem. Teve a estreia do goleiro Bizot, que salvou, né, no lance do Elanga. Aí no segundo tempo, acho que até o Aston Villa ele eleva o nível, melhora um pouco, consegue competir melhor, equilibra o jogo. E aí tem o lance da expulsão, né? Uma puxada de contra-ataque, o Konsa puxa, era uma chance clara e manifesta, né? Porque ia para dentro do gol, é expulso, e fica aí a nota negativa pro Newcastle, cara. Jogar tanto tempo com a mais, tanto tempo, na metade do segundo tempo com a mais, e, cara, e nada acontece. Nada acontece. Ficava com a bola, girar pra lá, girar pra cá, não tinha. Criou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas em geral, um jogo muito decepcionante no Villa Park. Sim. E pra gente fechar, Liverpool 4, Bournemouth 2, o jogo mais emocionante da rodada, talvez, se você não for um torcedor do Sunderland. Mas é mais um jogo que o placar não corresponde o que foi a partida. Você vê um 4-2, você fala, o Liverpool deitou. Mas assim, foi um jogo meio maluco, né? Meio caótico do Liverpool. Um time que sofreu demais com transições. E assim, tudo bem que os dois laterais do Liverpool são muito ofensivos, né? Mas o time começa a sofrer com transições depois que esses dois laterais saem. Então o Slot vai ter que achar alguma maneira de mexer no time para que o time não sofra tanto quanto sofreu nas saídas de Frimpong e Kerks também, né? Não que tenham feito grandes jogos, mas com eles o time sofreu um pouco menos, principalmente nas transições, e aí também muito por conta do Frimpong ser um trator e correr sempre e tal, e não cansa. Achei o Konaté mal, Soboslai, ele é essencial no gol do Chiesa, mas esperava mais, não gosto do Soboslai jogando mais atrás, eu acho que é um cara que tem que jogar mais perto do gol. Wirtz esperava mais também. Foi apática a atuação Exatamente. E o Salah, apesar do gol, também uma atuação meio desconectada do jogo, e aí como a gente já falou no vídeo, tem muito por conta, assim, ficou nítido o quanto o Salah, e não que os outros não tenham sentido, imagino que todo mundo tenha sentido a perda do Jota, mas o Salah, você conseguia ver na cara dele o quão mexido ele estava ali com a ausência do Diogo Jota. Mas para a gente falar de pontos positivos, achei um bom jogo do Gakpo, que foi eleito, acho que o melhor da partida, e um jogo, assim, me surpreende, tá? Eu não esperava que o Ekitike fosse se adaptar tão rápido assim. Parece que, pelo menos nesses 2 jogos que a gente viu, 2 jogos oficiais, a Community Shield e a primeira rodada da Premier League agora contra o Bournemouth, boas impressões, parece que o cara já tem Nossa, 2 anos jogando de muito Liverpool. bem. Jogando muito bem, cara. Tudo que caía nele, ele dava sequência na jogada, né, cara? Muito. Parecia muito confiante, né? Ele é um menino que você vê que tem. Ele é centrado, né? Gostei bastante, cara, do Ekitike. Mas foi um jogo, de fato, que decepcionou um pouco o Liverpool, cara. Que teve um começo ali que teve um pequeno amasso ali de 5 minutinhos, né? De uma chance aqui, uma chance ali, chuta ali, chuta aqui. Porque o Bournemouth, é o que eu falei no vídeo, né, cara? É um time muito mexido, cara. Os caras perderam o time inteiro. Time inteiro. Porque, ó, titular, Kepa, goleiro, não tava.
o Cook, quando pode jogar de volante, mas normalmente o lateral direito titular, estava machucado. Os 2 zagueiros foram vendidos. O lateral esquerdo foi vendido. Meio campo Talheiradas estava lá. Tinha o Beleza. Semênio. O Semenya titular, ou o Atara não estava mais, que foi vendido para o Brentford. O Justin Kluivert, vendido. Vendido não, machucado. O Justin Kluivert lesionado. Cara, olha isso, são o quê? 8 titulares? 8 titulares da temporada passada que não estavam em campo ontem. Então, muito. E por isso que eu digo que tem essa questão. Se fosse o Bournemouth da temporada passada e você ganha de 4-2, seria uma avaliação diferente. Sim, aquele Bournemouth era enjoado, enroscado. Com tantas mudanças, é que o Iraola é um baita técnico também. E aí fica a nota para esse cara aí, né, pro seu Dinho? Chiesa entrou e fez o gol. E tomara que seja a reviravolta, né? Que ele fique. Ele estava sendo linkado com alguns times da Itália, né? Mas espero muito que ele fique. Agora, ainda mais com a saída do Luiz Dias, é muito importante ter um cara como o Chiesa que joga muita bola. A gente tem que torcer para que o Chiesa fique e fique saudável também, além disso. Só uma coisa, Pseudo, que a gente falar, que prometemos no vídeo do jogo, que era se teríamos novidades sobre o caso Semênio, né? Você ia falar sobre isso? Não, pode falar. O rapaz que cometeu o ato racista, né, foi, de fato, depois apurado tal, e ele foi preso, cara. Preso. Então fica aí a nota positiva e as declarações do Semênio aprovando a reação dos torcedores do Liverpool, dos jogadores do Liverpool, dos seus companheiros e elogiando a Premier League pela ação rápida, né? Então, que bom que, assim, terrível, né? Um caso de racismo é uma coisa que, pô, enoja a gente e entristece, porque você começa empolgado para ver um jogo e do nada, do nada não, né? Tem um ato de racismo, você, pô, aquilo te freia, né, o seu clima, porque é uma coisa horrível, vira o caso de polícia. E aí é bom saber que teve um desfecho que deixou o Semênio satisfeito. Sim. O que aconteceu. Estou satisfeito com a forma que a situação foi conduzida, já que teve o ato terrível, a partir disso, que seja punido da melhor forma e que as pessoas ao meu redor ajam com um nível de seriedade que o tema merece. Então, vai por esse caminho, né, Priscila? Não, exatamente. E para a gente só finalizar esse jogo aqui, a gente precisa falar das atuações. Vou colocar o péssimo aqui, mas que não surpreendem, de Anthony Taylor e Michael Oliver, a dupla que todo torcedor do Liverpool odeia, né? E aí os caras colocaram para abrir a Premier League, Anthony Taylor apitando e Michael Oliver no VAR. Não podia dar outra, né? Uma expulsão não dada, uma falta revertida de uma expulsão, que, enfim, poderia ser ali o gol do Liverpool, e aí o Liverpool teve mais chances também de abrir um 3-0, mas tá bom, 4-2 aí, foi bonito o final. Salah muito emocionado com as homenagens ao Jota, então foi... Comemorou como Jota. Foi bonito de ver o jogo. Foi bonito. Aí, né, Pseudinho, análise nossa aí da rodada. Sempre gostoso. A gente vai fazer isso toda rodada, né? Chega aqui, faz aquele balanço final. Porque é aquela coisa, né? Foram pitacos dos jogos, porque nas lives a gente tá muito mais no clima do jogo, né? E a gente jogos fez acabam 4 horas de live no total, né? A gente fez 2 lives uma live para cada dia. Então, muito do que a gente falou, a gente já tá na live. Se você quiser mais uma análise um pouco mais aprofundada, bom, você pode ir na live, tá salva aí. E aí a gente até vai subir com o título de resumão da rodada, tem 40 minutos. Mas as lives somadas dão mais de 4 horas. Então, é um bom resumo. Chamar o pessoal a ser membro do canal, certo, pro seu dia? Sim. Tem que ser membro. Agora temos o clube de membros, pô. A galera tá chegando. Durante as lives já muita gente chegou. Isso, cara, anima a gente demais, demais. É o início de um projeto e a gente tá, pô, com muita vontade de fazer isso virar. Queremos trazer vídeos cada vez mais para vocês, fazer cada vez mais lives. E é muito legal quem tá comprando essa ideia junto com a gente. Então isso está sendo bem divertido mesmo. E teremos aí conteúdos, os vídeos vão sair preferencialmente aí para quem é membro. Aos poucos a gente vai produzir conteúdos também para quem é membro. Então quem puder ajudar a gente para dar essa motivação no começo, a gente agradece. Certo, pro seu dia? É isso. Os membros, eles têm acesso antecipado a todos os vídeos do canal. Então assim que o vídeo estiver prontinho e programado, você já vai poder assistir. Você não vai ter que esperar dar o outro dia
ou esperar algumas horas para assistir. Você vai ter também vídeos exclusivos para membros. Ao longo das próximas semanas a gente vai dar mais detalhes do que é. E, claro, toda a preferência de resposta de comentários em lives, enfim, porque como é muita gente, às vezes a gente não consegue ler o comentário de todo mundo. Vamos, com certeza, priorizar quem dá aquela moral sempre pra gente. Falando em moral, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. É muito importante você ter as notificações ativadas, porque a gente não tem uma grade fixa. Então você tem que ser notificado quando tem um vídeo novo aí. E eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço.